Cara, você falou de um monte de coisa, né, que tem na Get Ninjas de Machine Learning. Eu imagino que a equipe deva ser bastante grande. Tem como você comentar um pouquinho da equipe do Get Ninjas, se vocês já conseguem hoje separar em equipes diferentes ou em papéis diferentes, né? Eu faço um paralelo, não sei se vocês concordam, principalmente eu sou de TI desde o início dos tempos, né? Eu tenho vergonha de falar, não vou falar minha idade não, mas eu tenho um certificado Java 1.4, né? Era da Sun Microsystems, né? Então o negócio era mais de 20, né, Léo? Mais de 20. Mais de 20. Então o que acontece? Eu percebi que está acontecendo a mesma coisa com o machine learning. O que acontecia com o desenvolvimento? O cara de desenvolvimento fazia tudo. Ele modelava o banco, criava as tabelas e até criar as telinhas, né? Eu acho que machine learning também era meio assim, o cientista de dados tinha que fazer tudo e busca as coisas, faz o scraping, joga no banco, cruza com Hadoop e faz o modelo preditivo e implanta, né? E hoje em dia eu acho que está especializando cada vez mais. Acho que você pode até comentar um pouquinho sobre isso também. E saber se vocês já conseguiram chegar nesse nível na Get Ninjas de já separar as equipes em perfis desse jeito, porque você falou de tanta coisa que vocês fazem que deve ter bastante gente, né? Eu imagino. Então, na verdade, a nossa área, até pouco tempo, era mais carente do que deveria. Que foram muitas coisas construídas ao longo dos anos mesmo. A Get Ninja tem em torno de, acho que vai dar 10 anos agora, ou fez 10 anos agora, que eu não sei a data exata, mas começou em 2011. E, assim, é interessante que as divisões dos cientistas de dados sempre foram um pouco confusas. Se você pega uma empresa grande como um banco e uma telecom, a gente simplesmente fazia o modelo, manda para TI, é isso. A gente fazia ali seja local, no SaaS ou num Jupyter Notebook, quem usava Python, manda para TI. Na startup, via de regra, você está muito, muito mais próximo ali do deploy mesmo, de subir um modelo para produção. E então, assim, rola umas divisões assim, diferentes. Em algumas separa um pouco antes, outros um pouco depois. No Get Ninja, atualmente, a gente tem uma estrutura de dados bem separada. A gente tem você pegar o fluxo, sei lá, pegar aqui da esquerda para a direita, começando do engenheiro de dados, né, que vai pegar o dado bruto, construir os pipelines e transformar numa tabela mais organizada. Você tem um analista de dados que está tá mais próximo ao negócio, está fazendo os testes AB, está fazendo o dashboard, tem algumas análise exploratória, e tem o último passo ali, vamos colocar aqui como último passo, o cientista de dados, que está fazendo o modelo. E hoje a gente tem o deploy, ficava dividido, dependia muito do sistema, né? Tem uma série de sistemas lá, alguns sistemas a gente mesmo, os cientistas de dados, conseguimos subir, outros ficam mais ou a critério do dev, ou agora a gente está migrando para um MLOps mesmo, que é o cara que vai realmente fazer o deploy, que tem esse mix, né? Porque é muito complicado. Você chega um Python de um dev é muito diferente do Python de um cientista de dados, né? O cara não tá usando Pandas todo dia, não tá usando sklearn, ou pior ainda, o XGBoost, CatBoost, coitado, o dev da área sofreu demais para subir um CatBoost lá, porque é uma biblioteca um pouco mais trabalhosa, e ainda tinha os perrengues dele não ser um analista de dados, ou não ter contato com isso. Então o MLOps, ele é um cara que faz esse meio campo, né? O cara é meio dev, meio cientista de dados, meio machine learning. A gente está também começando a construir uma cadeia de machine learning engineering também, que vai ser um cara um pouco mais realmente do modelo, porque, por exemplo, o meu papel hoje ele é bem dividido. Eu tenho uma série de estudos, às vezes modelos, e como eu falei, o roadmap técnico que a gente chama, que seria meio que um dia apartado para a gente desenvolver algumas coisas que meio que não teria um dono. Ela poderia até ter dono, mas como a gente não tem um braço de data science muito grande, acaba ficando ali com os cientistas de dados, e a gente faz essa divisão. O Get Ninjas hoje ele funciona com o Squad, né? Acho que foi um modelo que surgiu no Spotify, se não me engano, que aí pode variar da forma que você divide mesmo os processos da sua empresa, mas cada área vai ter uma pessoa de um time diferente. Então, vai ter um cara de dados, vai ter um cara de produto, um cara de research, um cara de design, ou enfim, um dev, né? Um dev de front, um dev de back. Então, é meio que nesse molde, que eu acho interessante, porque eu lido, assim, minha equipe são pessoas muito diferentes, né? Na verdade, pricing nem tanto, porque pricing foi um capítulo à parte, mas, via de regra, as equipes têm pessoas diversas. Pricing é um capítulo totalmente à parte, a gente é uma equipe
de cientista de dados, vai entrar mais 2 cientistas de dados e especialistas de pricing, que tem um cara que é um pouco mais de econometria mais clássica mesmo, de causalidade, experimentos, que é um PhD em economia, e tem um PhD em física, que ele é um pouco mais de machine learning. Eu perambulo um pouco entre os dois mundos aí, por causa do mestrado, apesar de eu, nos últimos anos, ter focado mais em machine learning do que a econometria mais clássica mesmo, de inferência e causalidade. Muito legal. Só fazer um comentário aqui que você vai ter uma promoção lá na Get Ninjas, que tem mais gente falando bem aqui, Yukio. Então, assim, que legal, cara. O Reiner Garcia disse aqui, ó, já usei o Get Ninjas para encontrar um profissional para instalar a coifa na minha cozinha. Olha aí, ó, os que legal, de recomendação estão funcionando aí lá na Get Ninjas. E até comentando, assim, realmente não é só jabá, assim, se você olhar a minha experiência, eu trabalho onde eu acredito. Graças a Deus, matemático tá carente no mercado, então eu tenho a chance de escolher, sabe? Tem uma gama de oportunidades ali. E eu comecei em banco, porque eu acho o banco extremamente importante para a estrutura de um país, para a economia de um país. Se não tivesse esse centralizador, imagina se não tivesse esse centralizador. A gente já tá ali tendo que negociar com agiotas ou um monte de gente quebrando. Então é importante essa estrutura. E depois telecom, que, pô, tem um monte de estudo mostrando a importância de internet. Tem um estudo, acho que foi na África, mostrando quanto que aumentou empregabilidade depois que entrou a 4G. Então é super importante. E hoje, como eu falei, fazer esse meio campo, ajudar profissionais informais, eu realmente eu acredito mesmo, não é migué, senão eu até brinco, tem alguma, eu não vou citar porque vai parecer desmerecer alguns lugares, mas tem lugares que eu sei que eu trabalharia, seria muito mais cômodo e talvez até eu ganharia mais, é que eu realmente gosto do que eu faço, e inclusive, cara, o nosso atendimento ao consumidor lá sempre tá nos top 10 do Reclame Aqui, então eu realmente tenho orgulho pra caramba ali de lá.